Olá, telespectadores do programa Ecologia em Ação. Estamos nesta terceira aula do minicurso sobre arborização urbana. É um treinamento, é um minicurso que eu ofereço para os meus telespectadores do canal 20 da TV Cidade de Joinville como uma cortesia tecnológica para aqueles cidadãos que querem ter maior conhecimento sobre o que é a arborização urbana, o que se pode fazer com uma árvore que está na calçada, de quem é esta árvore da calçada, eu já expliquei que pertence ao poder público, você não pode mexer nessas árvores públicas, não pode cortar galho, somente varrer o teu passeio para que ele fique transitável. Se tiver um problema com raízes, você vai fazer uma comunicação ao poder público para que ele faça a devida remediação. Mas então essa terceira aula, ela vai tratar justamente de árvores, arbustos plantados em gramados, canteiros e praças e que sofrem impactos do fio das roçadeiras motorizadas, causando o anelamento e posterior morte do vegetal. Então, vamos ver o que nós vamos mostrar para vocês daqui para frente. Diagnóstico. Você, quando vai fazer um contrato com uma prefeitura, no sentido de fazer um procedimento na arborização pública, ou participar de uma concorrência, você também, na proposta, você vai colocar que você vai fazer o diagnóstico dessa arborização. O que é esse diagnóstico? Você vai, com a tua equipe de agrônomos, de técnicos agrícolas e de engenheiros florestais, técnicos florestais, você vai fazer árvore por árvore o diagnóstico usando equipamentos especiais de medição, de sondagem. Hoje os equipamentos são muito sofisticados, eles realmente trazem uma imagem, o que tem dentro do tronco, o que tem dentro da árvore, o que está acontecendo nas raízes de uma forma muito rápida e precisa. Então, analisemos as imagens a seguir. Então, o teu diagnóstico, olhando para a árvore que você está olhando, então, nesse quadro, nessa imagem, nós estamos vendo uma perda de casca, formação de calosidades. Isso, então, foi em decorrência da aplicação do fio da roçadeira de impacto em cima desse fuste, quase que no colo da árvore. Então, são imagens que o diagnóstico vai mostrar, você vai tirar uma fotografia, essa fotografia você vai colocar depois no teu relatório e vai comentar nesse relatório o que realmente aconteceu e os danos que esse vegetal, esta árvore sofreu. Esta imagem também, mais uma vez, mostra a inabilidade do operador da roçadeira com fio, que não foi preparado corretamente e que inadvertidamente, inconscientemente, na maioria dos casos, ele chegou muito perto da árvore recém-plantada e anelou essa árvore, tirou a casca. Então, como nós mostramos nas aulas anteriores, a importância da seiva externa, do floema que desce das folhas para... Esse floema, essa seiva elaborada não consegue mais chegar nas raízes e esse vegetal, esta árvore, depois de algumas semanas e meses, ela realmente morre. Olha só os 4 equívocos que o gestor da arborização pública, em praças, em ruas, em passeios, em calçadas, deveria prestar atenção. Ele devia respeitar esses quatro pontos. Anelamento. A imagem mostra o anelamento aqui. Nós vamos mostrar para vocês. Aqui está o anelamento, nessa parte de baixo. A calosidade que se formou acima do anelamento. O tamanho do tutor, vocês vejam a desproporcionalidade dessa madeira que foi colocada aqui no lado dessa árvorezinha aqui. É desproporcional, é muito dinheiro gasto nesse tutor. Ele devia ser 1/3 do diâmetro. E o protetor de PVC, vejam só que ele foi colocado depois de todos esses problemas. Então não resolveu nada. São esses 4 equívocos que mais são observados nas cidades brasileiras, nas suas praças e nos seus jardins.
Mais uma árvore lutando para sobreviver com recuperação do floema, da seiva elaborada. O impacto do fio da roçadeira ou de alguma lâmina de roçadeira, ou de uma batida de um carro, uma pedrada. Então saiu a casca e o vegetal e a planta está tentando fechar essa ferida. Aí o esforço do floema é em fechar a ferida. No relatório vai essa fotografia com a respectiva descrição do impacto ocorrido e do que vai acontecer posteriormente com esta árvore. Outro dano significativo é esse aí. São causados a arborização pública nas obras de saneamento. A árvore também o fuste está fazendo um esforço descomunal para restaurar a casca e o que ela vai realmente acontecer, ela vai, depois de 1 ano, 2 anos, essa ferida que fecha, mas o lenho necrosado vai ser um problema futuro. Essa árvore vai fechar a casca, vai desaparecer a ferida e a árvore vai, internamente, ela vai ficar necrosada. Então, ela vai ser uma árvore muito sensível a tombamento. No caso das palmeiras, o fio na roçadeira tem que ficar longe das raízes da palmeira. Aqui, durante anos, essa palmeira sofreu impacto, tanto assim que ela cresceu, subiu a parte do floema e depois de muito tempo ela acabou tombando. Então, as empresas que fazem a manutenção, a gestão da arborização urbana devem ter esse cuidado de ensinar os seus operadores de roçadeiras a não chegarem muito próximo de palmeiras, principalmente. Aqui mais um detalhe, a proteção também foi toda ela quebrada. Você sabe que o PVC ele sofre com os raios ultravioleta do sol, né? E ele então entra em decomposição, ele fica frágil. Então, qualquer batida ele quebra. A necessidade é você constantemente estar renovando esses protetores. Olha, isso chegou ao máximo. Além de descascar todo o fuste dessa pequena árvore, o operador da roçadeira ele também chegou a quebrar totalmente o tubo de PVC que protegia este fuste. Então, a falta de informação, a falta de treinamento é a característica desse operador. É o descuido, o descaso que essa empresa terceirizada, que presta serviço para as municipalidades, é o descaso, a falta de compromisso que ela tem com a árvore. Eles só querem o dinheiro, fazer o serviço mal feito, mal enporcamento. Não existe fiscalização. Nas prefeituras já se contratam terceirizados porque não tem gente capacitada para a parte da arborização, então não há fiscalização. E é um cenário triste, vocês vejam aí, ó, é tudo quebrado, não foi feita uma respectiva alteração, substituição na época, mas temos soluções para tudo isso aí. Então as soluções existem, esse curso mostra e vai mostrar para vocês, não só para os acadêmicos de agronomia, como os acadêmicos da engenharia florestal, que são os únicos 2 profissionais que podem atuar nesta área da arborização pública, de acordo com as normas do CREA, dos Conselhos de Engenharia e Agronomia. Então, vamos mostrar a seção do tubo de PVC, como é que se faz isso. O que é esse tubo? Então, você tem que ver de acordo com o diâmetro da árvore, você tem que ver, são árvores pequenas, recém-plantadas. Então, esses tubos de PVC, você tem diversas bitolas e você, como profissional da área, como responsável técnico do programa de gestão da arboricultura, vai definir qual é o diâmetro para determinados fustes. Então, tá aí, no comércio existem essas possibilidades. As bitolas em DN é de 40, 50, 75, 100, 150 e 200. 200 são 20 centímetros. Então, você tem essa tua seleção de acordo com o diâmetro da árvore que foi recentemente plantada. A maneira como cortar os tubos, eu mostro aí, você pode ter um equipamento sofisticado, assim, custa caro, mas uma empresa que se deu a respeito e compromisso com as árvores, ela tem
em suas oficinas, em seus caminhões oficina, eles têm esse equipamento para o corte dos canos de PVC. Mas você também pode usar uma serra para metal. A própria serrinha fininha, ela é excelente para fazer esses cortes, vertical e horizontal. À medida que o fuste aumenta o diâmetro, é necessário substituir os tubos de PVC por bitolas maiores. Isso nós já comentamos e é importante que você observe isso aí. Você tem que respeitar a árvore, ela cresce rápido e você tem que prestar atenção. Tem que sair do ar-condicionado do teu escritório e tem que ir lá na praça, lá onde a árvore foi plantada no gramado, lá naqueles canteiros centrais de avenidas, onde também a roçadeira passa, e onde as árvores estão vulneráveis, estão desprotegidas, caso não hajam normas técnicas na municipalidade, estabelecidas junto aos técnicos que trabalham na gestão de arborização. Proteção de fustes de árvores públicas. Então, eu até estabeleci uma norma aqui como sugestão, mas eu não vou me delongar nessa norma. Quem desejar detalhes, entre em contato comigo que eu passarei as respectivas informações. Soluções. Então, tubo de PVC novinho, ele tem uma altura compatível com o fuste da árvore, com o diâmetro dessa árvore, deve ter uns 2 ou 3 centímetros esse pezinho de Ingada Amazônia. Nós temos mais um exemplo de proteção do fuste. Nós temos outro tipo de proteção usando estacas que podem ser de madeira, plástico, metal, pode ser canos cortados, para proteção do tronco ou do fuste. Então, a estaca de madeira ou estaca de outra qualidade. Distante das raízes, é importante que você tenha essa opção também, essa alternativa. Mas eu vou deixando então vocês nesse quadro final aqui e vou retornando no segundo bloco desse programa para que a gente continue com esse mini curso informando vocês do que são as árvores e dos cuidados que elas merecem nas vias públicas e nas praças públicas dos nossos municípios. Retornando nesse segundo bloco do Ecologia em Ação de hoje, passando para vocês a terceira aula do mini curso de arborização urbana, nós vamos mostrar mais uma solução para a proteção da árvore que você plantou ou que os operários da prefeitura local plantaram nos gramados, nos canteiros e nas calçadas. Então você pode usar numa distância de 60 centímetros, uma área capinada, onde o solo solto ele não deixa crescer o gramado, é mantido na terra, e assim o operador da roçadeira motorizada com fio, ele não vai chegar muito perto do fuste, porque ali não tem nada para cortar. Então, é uma camada de solo, matéria orgânica com folhas. Até um mulching você pode pôr ali. Folhas picadas ou cavacos de madeira mais finos, e você coloca em volta desse fuste. Mas tem que tomar um certo cuidado que no colo do fuste tem que estar liberado. Ele não deve ter nada de entulho, nada de solo no colo do fuste, que é aquela parte da superfície do terreno com a árvore. Vou mostrar aqui para vocês. É esta área aqui, ó. Esta área aqui deve ser retirada e o fuste deve ficar livre disso aí. Essa imagem aqui, por exemplo, ela diz o tipo de proteção do fuste, onde a roçadeira com seu fio não chega perto, mas há um problema. O operador, o jardineiro, ele não fez uma coroa em volta do fuste, retirando essa quantidade de matéria orgânica e de solo aqui, porque isso prejudica o desenvolvimento da árvore. Então, é um certo cuidado que se deve ter. Outras alternativas, aí você usa o que você tem de matéria-prima, de material de proteção para você proteger as árvores que se plantou
nos espaços públicos. Então, você usa bambu, corta ele em fatias e enterra isso em volta dessas pequenas árvores. Outras sugestões que eu estou dando para vocês. Então, isso tudo depende do bom senso, depende das disponibilidades de recursos que você tem, depende das normas municipais que você tem que mais ou menos obedecer. Mas quando você não tem normas, aí entra o bom senso e você tem que, de uma forma ou de outra, você tem que proteger aquela árvore que você plantou. Ela custou dinheiro e você tem que preservar o contribuinte, evitando que um jardineiro não preparado corte a árvore, decepe ela ou tire a casca fora. Vamos para mais uma alternativa. Aí foi feita a cova, foram deixados os torrões em volta da árvore, mais uma estaca de proteção, de amarração, né, um tutor. Nesses dois casos aqui, o tutor. Aí já tem alguma fiação no tutor, segurando esta paineira, essa muda da paineira, o tubo de PVC e mais 2 canos protegendo o tubo do PVC do fio da roçadeira. Aqui nós estamos observando um guapuruvu que foi duramente castigado pelo operador da roçadeira. Após estes impactos, o responsável pela praça ele colocou esses pequenos canos cortados em volta do pé da árvore do guapuruvu, que nós estamos vendo aqui no lado direito, né? Para que na próxima cortada de grama esse operador não volte a ferir mais ainda esta árvore, causando inclusive uma morte dessa árvore. Temos um outro exemplo, 2. Aqui é um pé de tamarindo, muda que veio de Florianópolis, plantado na Praça Getúlio Vargas, em Joinville. Ela se encontra bem maior hoje. Esse canteiro roxo, ele não existe mais. O cortador de grama foi cortando, e hoje nós não temos mais nem 1 centímetro quadrado desta planta ornamental roxa que aparece nessas 2 imagens aqui. Mais um exemplo de um tubo cinza azulado de PVC, também é importante, mas já está no limite. Você tem que substituir esse tubo aqui, ele já está estrangulando o fuste. Mais um exemplo, um guapuruvu pequeno, tem uma proteção de tubo, mais uma vareta, um tutor muito frágil, por sinal, mas também segurando a árvore para que o vento não a derrube. É o mesmo exemplo aqui. Aqui nós temos essas ornamentais aqui, que foram plantadas diante de um banco que tem do lado esquerdo, para a formação de proteção solar. Então, há sombra para o banco, mas a proteção desta vegetação ornamental teve que ser colocada aqui porque o operador da roçadeira ele não foi treinado para a proteção dessas plantas. Ele realmente ele danifica bastante e provocou muitas perdas na Praça Getúlio Vargas sem esse preparo. Mas no lado direito aqui nós também estamos vendo, foi usado tudo que é possível para proteger essa planta. Outro exemplo, que foram usados tiletes de metal no entorno aqui. Aqui também tem os tubos de PVC. Aqui foram feitas proteções além do solo, quando foi feita a cova, uma argila foi feita protegendo o tubo de PVC. E mais os canos de 1/4 de polegada, protegendo o conjunto. Mais uma sugestão, usando bambus, fica bonito, inclusive, e uma proteção muito forte e que chama a atenção ao operador de que ele não chegue próximo ao tronco da árvore. Com sarrafos, madeira boa. Calçada, nós vamos agora nos referir à vegetação, às árvores que devem ser plantadas nas calçadas, dando para vocês, sim, alguns parâmetros. Do lado esquerdo, nós temos uma árvore com copa grande. Logicamente, quando tem copa grande, a cova é retangular e é de 3 metros. 3 metros quadrados. Ou seja, 1 por 3. Com espaço reservado de 1,20 m para cadeirantes.
No lado direito, copa pequena, a cova é de 2 metros quadrados, ou seja, você pode usar 2 metros por 1 e você tem uma cova retangular por onde entram as águas pluviais, irrigando assim o sistema radicular e fazendo com que a árvore cresça saudável. São regras que o arboricultor, a arborização urbana, exige. Não pode ser diferente. Senão as árvores, quando são grandes, elas tombam, porque o sistema radicular é muito concentrado. É uma bolotinha e as raízes enovelaram e não trouxeram segurança para a árvore. Agora vocês vejam só, que em Joinville, quando você tem engenheiro que projeta um passeio, uma concretagem, uma calçada, e ele não está presente. Ele não tinha projeto. Então o pedreiro fez a calçada, foi terceirizado, e estrangulou os troncos das árvores, não dando espaço para a entrada da água. Ele simplesmente concretou a árvore. É a prova da falta de treinamento, da falta de conhecimento e da falta de fiscalização do ente público, como também a ausência do responsável técnico pela arborização e pela construção desta calçada. Olha, a mesma coisa aconteceu nesse caso aqui. Ó. A árvore foi ela toda cimentada. Existem diversas não conformidades nessa imagem, mas eu vou me ater a tão somente a mostrar aqui, ó, a mostrar que o concreto argolou, estrangulou o tronco da árvore. Ela vai crescer com dificuldades. Aqui nós temos também uns problemas de supressão da árvore, corte raso, sem autorização provavelmente da prefeitura, o proprietário do imóvel se sentindo desconfortável na movimentação do seu carro para estacionar ou para o estacionamento dos clientes, ele simplesmente cortou a árvore. Então isso é um crime ambiental que tem as suas consequências jurídicas pesadas. Para quem não sabe, isso aí pode ser um grande problema para o proprietário dessas lojas ali. 2 árvores que foram cortadas pela empreiteira, que montou seu escritório depois do tapume bem feito, com portão, 2 portões, mas a imagem é essa. Simplesmente árvores que não estavam doentes, que estavam com um tronco saudável, como mostram as 2 setas aqui, foram cortadas sem que houvesse qualquer contestação e a prefeitura concordou. Aqui é um exemplo muito positivo do ipê amarelo, plantado num passeio. A cova do ipê é realmente fora do padrão, ela é quadrada, muito pequena para o tamanho desse ipê daqui a alguns anos. Mas a floração e o piso da calçada ficaram muito bonitos com esse amarelão aí, que faz com que a clientela dessa loja seja atraída e trate o lojista com muito carinho. Isso aqui são imagens da Europa, o tamanho do espaço livre em volta dos troncos. A árvore tem que ter seu espaço, tem que ter infiltração de água, as raízes não podem ficar constrangidas, não podem ser machucadas. Isso é importante, esse tratamento que você tem com as árvores. Aqui mais uma imagem de uma arborização bastante intensa na Europa, é um padrão, é bem regulamentado. E com essa imagem eu vou encerrando essa segunda parte da aula de hoje, desse mini curso, convidando vocês para a 4ª aula na semana que vem. Então, até lá, bom final de semana para todos!